gente parou ontem exatamente nessa tela, onde eu vou explicar quais são os manuais que existem de gestão de projetos e depois a gente vai conhecer mais detalhadamente o PMBOK, que é aquele que as bancas cobram. As bancas cobram os dois, o tradicional que a gente viu ontem, que é com base no TCC, e o PMBOK. Só que as bancas já criaram questões citando o nome dos outros guias. Então, quais são os manuais que existem? Porque o que acontece? Quando as organizações começaram a trabalhar com projetos, colocando o projeto no papel e tal, todas elas seguiam aquele método tradicional, daqueles capítulos parecendo um TCC. Só que aí, obviamente, pessoas pensando sobre o assunto e oportunistas de mercado, mas não oportunista no sentido ruim da palavra, começaram a criar outros métodos de como colocar um projeto no papel. E, obviamente, começaram a vender cursos sobre esses métodos, os manuais, os guias, os livros sobre esses métodos e as videoaulas. E aí, quais existem hoje? Existe, por exemplo, o PMBOK, que é o mais conhecido, mais famoso, que a sigla significa Project Management Body of Knowledge, ao pé da letra. Gestão de projetos com base em conhecimentos. Esse é o mais conhecido, o mais famoso, o mais caro de você fazer curso, ter o certificado da instituição que regulamenta o PMBOK, que é a PMI, é um certificado reconhecido internacionalmente, enfim, com base em conhecimentos. Esse é gestão de projetos com base em conhecimentos, ao pé da letra, né? Então, ele é um conjunto de conhecimentos gerenciados por uma organização chamada PMI, Project Management Institute, Instituto de Gestão de Projetos, e ele tem se tornado um padrão de fato em diversas indústrias. Lembra que eu falei que indústria é a empresa que produz alguma coisa, né? Como, por exemplo, construção civil, diversos setores de indústria de software, de tecnologia, e também na gestão pública hoje, né? No Brasil, vários órgãos públicos introduzem projetos e preferem projetos feitos com base no PMBOK. Além dele, existe o certificado ISO 10006. Vocês sabem que o certificado ISO é um certificado de gestão da qualidade. E existe um ISO específico para qualidade em projetos, que é o 10006. Né, onde ele também dá sugestões e coloca como um guia de como que projetos devem ser colocados no papel. Diferente do PMBOK. São outros capítulos, outra forma de colocar projeto no papel. Muito embora o próprio PMBOK é certificado pelo ISO 10006, porque o ISO 10006 não é só um guia, mas é um certificado de qualidade em projetos. E o próprio PMBOK tem a certificação ISO, então que realmente é um guia de muita qualidade. Outro que existe é o Prince2. O Prince2 é um concorrente do PMBOK. Outras pessoas montaram outra empresa, fizeram um manual parecido com o PMBOK para concorrer, mundo afora. Só que não é tão conhecido quanto o PMBOK. Além disso, existe um guia que é brasileiro, o RBC, Referencial Brasileiro de Competências, né, que é um dos conjuntos de conhecimentos mais recentes sobre gestão de projetos. Aborda, além dos processos de gestão, competências, e regulamentados pela ABGP, Associação Brasileira de Gerenciamento de Projetos. Né, tem se tornado padrão de fato em diversas indústrias, como é o caso da Siemens, que é uma indústria forte na área de tecnologia, celulares, computadores e tudo mais, telefonia principalmente. Então, quer dizer, porque muita gente fala, é brasileiro, não deve prestar. Ao contrário, né, multinacional usa o RBC, só que não é tão conhecido quanto o PMBOK. E existe o IPMA Competency Baseline, que é uma edição mais recente do corpo de conhecimento desenvolvido pela International Project Management Association, né, cuja representação no Brasil é realizada pela Associação Brasileira de Gerenciamento de Projetos, a mesma ABGP que representa o RBC, o Referencial Brasileiro de Competências. Né, trata do olho da competência em gerenciamento de projetos e traz à área uma visão mais holística. Toda vez que cai em prova esse termo holístico ou sistêmico, que sempre cai em prova em diversos assuntos, entenda que algo sistêmico é quando a gente entende a correlação de uma parte sobre a outra parte e da parte sobre o todo. Isso nasceu numa teoria chamada Teoria dos Sistemas, que é uma das TGAs, Teorias Gerais da Administração, dos anos 50. Escrita por um biólogo, né? O que biologia tem a ver com administração? Mas o cara ele fez correlação de sistemas vivos com sistemas empresariais. Por exemplo, na biologia, todo ser vivo morre. O nome disso é entropia. Então ele coloca que toda empresa também vai morrer, porque as empresas são feitas de pessoas para atender pessoas, e as pessoas morrem.
Só que o que o ser vivo criou, muitas vezes automaticamente e outras provocadamente, para durar mais tempo? Alimentação macrobiótica, cuidados com a saúde, botox, silicone, enfim. As empresas, elas precisam desacelerar a sua morte também, para durarem mais tempo. O que uma empresa pode fazer para durar mais tempo? Escutar melhor o cliente, agir de acordo com aquilo que o cliente deseja, entender que um trabalho executado naquele departamento pode gerar uma consequência no outro departamento. Entender isso é ter visão holística. E aí, qual é o nome? Se entropia é a característica da morte, qual é o nome de desacelerar a morte? Entropia negativa, que é uma palavrinha que vive caindo em prova também. Só que aí eu pergunto, entropia negativa é algo bom ou ruim? Bom, né, que você está desacelerando a morte. Mas olha a pegadinha que a banca já pode criar. Como tem a palavra negativa, dá uma ideia de coisa ruim. E entropia negativa é boa, né? E a banca pode chamar também de neg-entropia, negentropia, que é a mesma coisa, entropia negativa. Outra característica da biologia que vem da teoria dos sistemas, homeostase. O que é homeostase na biologia? É a característica que todo ser vivo tem de manter o equilíbrio. Então, por exemplo, nós somos um organismo de vários sistemas. Respiratório, reprodutório, digestório, né, que antigamente era digestivo, hoje é digestório, enfim. Esses sistemas não têm que se manter equilibrados para que o nosso corpo viva? Da mesma forma, eu como um organismo cheio de sistemas, sou um pedaço de um sistema maior que é uma comunidade de pessoas. Então, entende o que é visão holística? De você entender essa correlação de uma partezinha sobre a outra, da outra sobre as outras. As empresas têm vários departamentos que precisam se relacionar. Então é a mesma visão de homeostase, né, do equilíbrio. E da mesma forma, uma empresa tem que conviver com outros sistemas. Clientes, fornecedores, concorrentes, legislação, equilíbrio. E uma última palavrinha que o Bertalan Fay, autor da teoria dos sistemas, traz, é a capacidade que o ser vivo tem, que é natural, de buscar o equilíbrio quando atacado. Então, por exemplo, se você corta a carne, cicatriza. Então, e isso é automático, né? A partir do momento que você corta, já começa o processo de cicatrização. Então, o que seria esse fator chamado homeorese, que é a busca do equilíbrio quando atacado por uma empresa? Toda empresa vai ser atacada pelos concorrentes. O comportamento do consumidor não vai ser aquele que eu previ. Então a empresa tem que saber se defender disso. A empresa se defender é a busca do equilíbrio quando atacado, homeorese. Então, ter visão holística ou ter visão sistêmica é levar em consideração que a empresa é um ser vivo, que assim como na biologia, tem características e cuidados que precisam ser tomados. Entendendo que aquela empresa é um sistema único, constituído de vários subsistemas, e que faz parte de um sistema maior, o supersistema, ou suprassistema. Ter visão holística é isso. E esse guia, o IPMA Competence Baseline, ele não é apenas assim, como montar o projeto para aquele produto, ele tenta correlacionar a existência daquele projeto com várias coisas. Por isso que se diz que ele tem uma visão holística. Né? E tem essa visão holística com base na teoria de sistemas e ela é inovadora em gestão de projetos. É muito recente esse manual. Talvez com o tempo ele venha a bater de frente com o PMBOK e conquistar o mundo, né? com uma outra forma de colocar projetos no papel. Tomara que demore, porque senão ele vai ser inserido em provas de concurso também. Então vamos ficar só com o PMBOK mesmo, que é aquilo que cai realmente na prova. Só que eu já vi questão citando, são exemplos de manuais, guias de gestão de projetos. Tem que estar esses nomes aqui. Então, recapitulando. IPMA Competence Baseline, o RBC, que é o Referencial Brasileiro de Competências, o Prince2, o ISO 10006 e o PMBOK. São os 5 métodos mais comuns, além do que a gente viu na aula de ontem, que é aquele método tradicional, que segue os capítulos de um TCC. Até aqui tranquilo? Tá. Então vamos entrar no maldito PMBOK. Eu falo maldito porque todo mundo odeia estudar essa parte da matéria. É um pouco chato, porque tem muita coisa para você decorar, as áreas do conhecimento, etc. Mas deixa eu explicar um pouco sobre como estudar o PMBOK. Por exemplo, eu tenho todas as edições do PMBOK. Então são 6 edições hoje. A 6ª edição, e cada edição é atualizada, com mais áreas do conhecimento, vai mudando um monte de coisa. A 6ª edição, ela foi publicada em agosto de 2017, em inglês. E a versão em português só saiu em novembro de 2017. Isso significa que tem pouco tempo. Aí eu pergunto a vocês, será que as bancas já vão criar perguntas com base na 6ª edição, se vier a perguntar sobre alguma edição do PMBOK, ou vão perguntar com base na edição anterior, a 5ª edição?
Como é recente, talvez ainda continue na quinta. Talvez. Então, como é que eu preparei a aula para poder preparar vocês para qualquer uma das duas situações? Eu vou explicar a quarta edição, a diferença para a quinta e a diferença para a sexta. Então, quer dizer, porque aí com isso, você consegue responder qualquer tipo de questão com base em qualquer edição das mais recentes. Só que assim, parece muita coisa. Putz, eu vou ter que conhecer 3 edições. Não. Da quarta para a quinta, aumenta uma coisinha, da quinta para a sexta, aumenta outra coisinha e corta alguma coisa. Então, quer dizer, a base é a mesma de todas as edições. O que a gente vai ver, eu vou explicar as edições, mas eu vou explicar a diferença entre elas, caso caia alguma pergunta diretamente sobre isso. Muito embora, quando as bancas cobram PMBOK mesmo, geralmente vem descrito no edital, gestão de projetos, 2 pontos, guia PMBOK. Na maioria dos editais só vem escrito lá, gestão de projetos. Não vem escrito guia PMBOK. Isso não significa que não possa perguntar sobre o guia, e vai perguntar. Mas a gente tem certeza absoluta que uma banca vai perguntar sobre o PMBOK quando está descrito no edital isso. Se não, ela pode cobrar gestão de projetos sim, que é aquela visão geral que a gente viu até ontem, sem falar de PMBOK. Entende? Pode perguntar sobre o papel do gestor de projetos, sobre o triângulo do projeto, sobre as restrições, os riscos, coisa que a gente já viu. Então, por isso que eu falei, a aula de hoje ela é dedicada especificamente ao guia PMBOK, é uma aula bem mais técnica. Tá? Então, vamos lá. O que é o PMBOK, então? Como eu falei, Project Management Body of Knowledge. Né? Desculpa a minha pronúncia em inglês, mas não tenho obrigação nenhuma de pronunciar em inglês correto, sou brasileiro. E eu acho ridículo, né, essa coisa. Ai, a sua pronúncia está errada. Cara, eu sou americano ou eu sou brasileiro? Errado estão os caras de escrever em inglês, tinham que escrever na nossa língua, né? Mas, enfim. O PMBOK, então, ó, ele é um conjunto de práticas em gestão de projetos. Então, muito cuidado com isso. O PMBOK é um conjunto de práticas, é um guia, ele é um manual, ok? Só que assim, se você, por exemplo, compra um livro de receitas para fazer comida na sua casa, você concorda que se você não seguir determinado ingrediente, não seguir determinado procedimento, a receita não vai sair igual àquilo que está no livro, concordam? O PMBOK é um conjunto de receitas também. Só que eu posso não seguir alguma coisa, porque de repente aquilo não condiz com a minha empresa, não encaixa com a realidade da minha empresa. Então não necessariamente eu preciso seguir todos os pontos. Então há uma liberdade para isso. Claro que o guia, ele é completão no sentido assim, para qualquer empresa é assim que se faz um projeto. Mas se na sua empresa não cabe determinada área do conhecimento, determinado capítulo, não inclua, né? Tem essa liberdade. E constitui, é um conjunto de práticas em gestão de projetos levantada pela PMI. O problema na hora da prova são essas siglas, que as bancas perguntam. PMI é o nome da empresa que inventou o PMBOK. Tanto é que é o nome, Project Management Institute, Instituto de Gestão de Projetos. Então, toda vez que falar PMI, é a empresa que inventou o PMBOK, ok? Existe um certificado para as pessoas que fazem o curso na PMI. A PMI tem subsidiárias no mundo inteiro, Brasil, inclusive, enfim. Caríssimo o curso, as pessoas ficam meses fazendo esse curso, com base na última edição sempre, e existe um certificado que atesta que você terminou o curso. Isso valoriza pra caramba o teu currículo. Se você tem hoje um curso de gestão de projetos assinado pela PMI, dificilmente você fica desempregado e pode cobrar caro pelo seu salário. Só que esse certificado ele é renovado de tempos em tempos, porque a pessoa pode se desatualizar. Então, quer dizer, na realidade, você tem a versão de fazer o curso, beleza, tem um certificado. Você tem a versão de ser conveniado a PMI e pagar um valor mensal para o resto da vida, porque aí você recebe atualizações constantes do PMBOK, fóruns de debate, discussões, treinamentos, palestras, videoaulas e tudo mais, o que garante que você está sempre atualizado. Aí você tem um outro certificado, né, que você seria afiliado à PMI. Enfim, depois a gente vai ver tudo isso. E constitui a base da metodologia da gerência de projetos do PMI, esse guia PMBOK. Essas práticas são compiladas na forma de um guia, chamado de Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos, ou Guia PMBOK, né, a versão mais resumida. Bom, então, falando um pouco sobre primeiro a empresa, depois a gente vai conhecer o guia. Lá, durante as mesas de debate, surgiu a ideia de documentar as melhores práticas em gestão de projetos. A discussão entre os especialistas perdurou por 5 anos. Em 81, foi aprovado um projeto de desenvolvimento de procedimentos para a área de gestão de projetos.
com o objetivo de estruturar e documentar o conhecimento já existente. Então, olha só, os caras começaram a discutir em 76 para em 81 consolidar realmente a empresa, PMI, e lançar um manual. Em 81 consolida a empresa. Em 83 surge o embrião do PMBOK, um rascunho do que seria o manual hoje. Ele abrangia gerenciamento do escopo. O que é escopo? Qualidade percebida pelo cliente, né? Qualidade percebida pela empresa para o cliente perceber, né? Envolvia tempo do projeto, custos, qualidade, que aí sim é percebida pelo cliente, recursos humanos que seriam utilizados no projeto e comunicação. Então, olha só, essas eram as áreas do conhecimento do primeiro PMBOK. Escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos e comunicação. Quantas áreas? 6. Hoje tem um monte de mais áreas. As bancas perguntam o nome dessas áreas? Perguntam. Então, assim, mas a gente vai conhecer porque se perguntar, vai perguntar da última versão ou no máximo da quinta. Não vai perguntar da primeira, né? Mas na primeira edição tinha 6 áreas do conhecimento. Então, esse embrião foi lançado em 83. Aí, mais tarde, em 86, é lançada uma versão revisada, na qual se inclui também gerenciamento de aquisições e de riscos. Então, eram 6 áreas, foi para quanto? 8 áreas, que eram, repetindo, gerenciamento do escopo, gerenciamento do tempo, gerenciamento dos custos, gerenciamento da qualidade, gerenciamento dos recursos humanos, gerenciamento da comunicação, gerenciamento das aquisições, depois a gente vai ver o que é, e gerenciamento dos riscos. Foi para 8 capítulos. Então, oficialmente, lançam a primeira edição em 86. Ou ainda não era em 83? Em 83 eu vou chamar de versão 0. Era um protótipo. Venderam para algumas organizações, testaram, viram como funcionava, revisaram, e aí em 86 lança oficialmente a primeira edição, com essas áreas que eu citei. E aí em 87 ela é publicada, né? Aí em 2000 veio a segunda edição, 2004 terceira edição, 2008 quarta edição, 2016 quinta edição e agora em 2017 a sexta edição. Então a gente está na sexta edição do PMBOK, né? Então foram lançadas respectivamente até a quarta edição, até 2008, que era o que caía pesadamente em prova. Só que em 2008, nas provas de concurso, tinha gestão de projetos no edital? Não. Qual foi a primeira prova no Brasil que caiu gestão de projetos no edital? MPU 2010, nível médio. E caiu para nível superior também. Aí, então, a partir de 2010 é que esse assunto existe. Então, se você for fazer buscas de questões para poder estudar, e tem muitas, é de 2010 para frente, ok? Wendel, se está na sexta edição, eu posso pegar questões antigas para estudar? Pode. Não sobre o PMBOK. Sobre gestão de projetos de forma geral. É tudo igual. Sobre o PMBOK, eu recomendo de 4 ou 5 anos para cá. No máximo, da quinta edição para cá. Da quarta edição para cá. Beleza? Mas mesmo porque a quarta edição é de 2008, isso começou a cair em 2010, então óbvio que as questões que envolvem a quarta edição são de 2010 para cá. Elas já incluíam novas implementações de conteúdos, melhorias e revisões na abordagem. Então a cada edição pode ser retirada alguma área do conhecimento, incluída outra, mas geralmente é uma revisão do texto, para facilitar as pessoas que fazem projetos a colocar melhor, com mais qualidade, um projeto no papel. Isso é muito usado na área de TI, o Guia PMBOK. Só que lá é de uma forma muito completa e complexa. Quando a gente fala em projetos em área administrativa, se usa o PMBOK também, mas com um pouco mais de simplicidade, mais direto ao ponto. Por quê? Qual é o objetivo de um projeto na área de TI? Executar um software, fazer aquele software funcionar. É muito complexo isso. Um software nada mais é do que um conjunto de binários que surgem de números para poder ser algo físico e tangível a ser instalado no computador. Agora, quando a gente fala de projetos para empresas, a gente está falando de quê? O lançamento de um produto, o lançamento de um serviço, que tem o prazo para ser lançado, o orçamento que não pode ser estourado e a qualidade prometida. Então, é coisa mais simples. Embora complexa também, usando o guia, mas é muito mais simples. Como os concursos de vocês são nas áreas administrativas e não na área de TI, há necessidade de você adquirir um guia PMBOK, pagar quase R$300 no guia, que é o que custa ele hoje, em qualquer boa livraria, e estudar ele inteiro? Besteira. Mesmo porque não cobra ele inteiro. Cobram as áreas do conhecimento, os focos, que é o que eu tentei simplificar para vocês. Continuando, então. Em 2013, eu falei 16, desculpa, foi em 2013. Chegou ao mercado a quinta edição, né? Então, para vocês terem uma ideia,
Em 2013, alcançou a tradução em 10 idiomas, esse guia PMBOK. Tamanha importância que tem mundo afora. Hoje, além do inglês, ele é traduzido em português, espanhol, italiano, alemão, árabe, chinês, coreano, francês, japonês e russo. Então, quer dizer, o mundo inteiro adota esse mesmo manual. Então, olha que legal. Projetos com base no PMBOK, eles vão ter, no mundo inteiro, a mesma cara, o mesmo formato, a mesma qualidade. Então, quer dizer, isso já é encantador para o agente financeiro. Isso já é encantador para o próprio acionista da empresa acreditar mais naquele projeto ou não. Um projeto feito por alguém que tem o certificado PMI é um projeto de muita qualidade colocada no papel. E aquilo já encanta, já seduz, né, para liberar grana para orçamento, para tudo, para execução, financiamentos, para tudo isso. Ao longo dos anos, né, o PMBOK ganhou reconhecimento e hoje é o alicerce para a realização do exame de certificação Project Management Professional, PMP. Terceira sigla para vocês anotarem aí. Então, a primeira sigla, que é o PMBOK, é o guia, Project Management Body of Knowledge. Segunda sigla é o nome da empresa que criou o PMBOK, PMI, Project Management Institute. Terceira sigla, PMP, Project Management Professional. Essa sigla é do quê? Do certificado. Então, de novo, PMP é um certificado, PMI é uma empresa, PMBOK é um guia. Eles perguntam a diferença entre um e outro. Muitas vezes não pergunta a diferença, mas cria uma questão só com as siglas. Se você não souber o significado das siglas, você não entende a questão. PMP, então, PMP é o certificado, PMI é a empresa, PMBOK é o manual. Ok? Bom, esse certificado, então, como eu falei, ele é muito desejado na área, né? E a PMI está espalhada em 165 países, então é quase no planeta inteiro, né? E como eu falei, hoje, em 2017, foi lançado, estamos na 6ª edição. Alguma banca já perguntou alguma coisa depois da publicação da 6ª edição sobre gestão de projetos? Não. Desde o lançamento da 6ª edição, isso esteve presente em alguns editais, mas não teve pergunta. Então, assim, é até difícil pegar uma questão sobre o de 2017 para poder mostrar para vocês, porque não existe. Não caiu ainda. Mas pode vir a cair. E cai, né? Porque já caiu perguntas das outras edições. Então, lembrando, o PMBOK é uma metodologia? Não. Porque metodologia eu tenho que seguir passo a passo, eu tenho que seguir todos os detalhes. Uma receita de bolo é uma metodologia. O PMBOK não é uma metodologia. Por quê? Porque eu posso pular etapas, eu posso não fazer tudo aquilo que ele determina. Então, olha como está aqui, ó. A principal característica que comprova que o PMBOK não é uma metodologia é o fato dele distinguir os diferentes tipos de projetos. Então, você tem formas diferentes para projetos diferentes usando o mesmo manual. Ele também não faz uso de peculiaridades de linguagens que respeitem a cultura de diferentes tipos de empresa, além de não apresentar modelos específicos de documentos para serem preenchidos. Ele sugere a criação de documentos internos, mas ele não diz como esses documentos têm que ser feitos. Cada empresa cria o seu. Então eu não posso chamar isso de metodologia se cada um faz do seu jeito, né? Acima de tudo, o PMBOK Guide, ou guia, é um manual que expõe as melhores práticas no universo do conhecimento da gestão de projetos. Em outras palavras, como eu deixei em negrito, ele não é um passo a passo. Apesar de ter se firmado como um padrão internacional que inspira quase todas as metodologias existentes na área, ele não é um passo a passo. Ele é um guia de recomendações, que se você usar aquelas recomendações, o seu projeto vai ter uma mega qualidade. Ok? Mas você pode adequar e adaptar para a realidade de cada tipo de empresa e para cada necessidade. Então, de novo, vou repetir, conforme eu fiz ontem, quais são os grupos de processos de gerenciamento de projetos. Sempre vai cair em qualquer prova. Então, olha só. O conhecimento de gerenciamento de projetos, descrito no PMBOK, consiste em definição do ciclo de vida e da organização de um projeto. Isso é uma parte do guia. Outra parte do guia define os 5 grupos de processos. E a outra parte do guia descreve as 9 áreas do conhecimento. Só que olha o que eu coloquei aqui. As 9 áreas, na época do PMBOK, 4. Depois a gente vai ver a evolução para a 5ª e para a 6ª edição. Ou ainda não era melhor ver direto para a 6ª edição? Não. Porque vai que a banca não se atualiza para a 6ª edição. Você tem que conhecer a 5ª. E a 5ª é com base na 4ª. Então, eu tenho que explicar a 4ª para entender a evolução para a 5ª. E depois explico a 5ª para entender a evolução para a 6ª. Ok? A definição do ciclo de vida e da organização de um projeto, vou explicar depois.
Quais são os 5 grupos de processos existentes? Todo processo para realizar um projeto envolve, em primeiro lugar, a iniciação. Conforme eu expliquei ontem, é o campo das ideias. A gente vai fazer uma reunião com as pessoas envolvidas com o futuro projeto, fazer um brainstorming, uma tempestade de ideias e ter a ideia sobre um projeto para um determinado cliente. O segundo passo é colocar no papel, planejamento, que também pode ser chamado de, que eu falei ontem? Desenho, né? Terceiro passo é a execução, fazer o projeto acontecer. Normalmente quem planeja é quem acompanha a execução? Não. O autor do projeto não necessariamente será o gerente de execução do projeto. Monitoramento e controle, que ocorre só depois da execução concluída? Ele ocorre durante a execução. Lembra que eu falei daquela regra das etapas? Para começar a próxima etapa, eu tenho que revisar as etapas anteriores. Só que o monitoramento e controle não ocorre só na execução, já pode ocorrer a partir do planejamento. Percebendo possíveis falhas que podem ocorrer, eu já corrijo no próprio planejamento. E por fim, o encerramento, que é a entrega do produto ao cliente. Projeto encerrado. Os 5 grupos de processos são os mesmos na primeira edição, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e até a última próxima edição que virá. Sempre teremos esse grupo de processos. Esse grupo de processos é só do PMBOK? Não, é para qualquer projeto. Qualquer projeto começa com a ideia, tenho que pôr no papel, tenho que executar, monitorar e controlar e entregar. É o passo a passo de qualquer projeto. Mas isso está muito descrito e definido no PMBOK. Quais eram as 9 áreas do conhecimento no PMBOK 4? Gerenciamento da integração do projeto. Vai pela palavra. O que explicaria esse capítulo? Integração do projeto. Não é a integração entre as pessoas que vão executar. É a integração das ideias colocadas no projeto. Então, por exemplo, se a gente está construindo um prédio, definir a integração do projeto é definir o público que vai receber esse prédio, o objetivo que esse prédio terá em relação a esse público, como que a gente vai integrar a questão da ideia no papel com a prática, com a execução. Então é uma visão meio que geral do projeto. Segunda área do conhecimento, escopo do projeto. Como é que a gente vai garantir a qualidade que a gente determinou para esse projeto durante a sua execução? Terceira área, tempo do projeto. Quanto tempo leva para esse projeto ficar pronto assim que começar a execução? Quanto tempo leva cada etapa? Quantos dias, horas, minutos a gente vai usar com cada etapa, se for possível detalhar nesse grau de refinamento? Custos do projeto. Quanto vai custar o projeto inteiro? Quanto vai custar cada etapa? Quanto vai custar cada saco de cimento? Quanto vai custar cada detalhe? Os detalhes dos custos de cada coisinha interessam para os acionistas, para o dono da empresa? Não. Interessa o custo total e o lucro que eu terei. Agora, os custos detalhados de cada etapa interessam principalmente para quem? Para o gerente do banco, que só vai liberar a verba de acordo com cada etapa realizada. E também, obviamente, interessa internamente saber quanto vai custar a execução daquele projeto. Qualidade do projeto. Aí já no ponto de vista do cliente, que nem recebeu aquele projeto ainda. E a qualidade do papel mesmo, a qualidade que a gente vai impor para colocar a ideia do projeto no próprio papel. Então aqui não é qualidade só da execução, é qualidade do planejamento também. Recursos humanos do projeto. Quem usaremos? Terceirizaremos mão de obra própria, e se possível não, citando até o nome das pessoas envolvidas. Até dos pedreiros que vão participar se for uma empresa de construção, se for possível citar o nome deles. Comunicações do projeto. Como é que essas pessoas envolvidas na execução vão se falar? Quem é chefe de quem responde a quem, a hierarquia da execução. Por fim, os riscos do projeto, se houverem riscos, quais os riscos de dar algo errado e que riscos seriam esses, porque a partir do momento que a gente já imagina que riscos podem ocorrer, eu já me antecipo na defesa desses riscos. E não esquece, como eu falei no começo da aula de ontem, o primeiro objetivo de colocar um projeto no papel é reduzir riscos. Então eu tenho que escrever sobre esses riscos, se eles existirem. E por fim, as aquisições do projeto. O que são as aquisições? Consequências, depois desse projeto já entregue. O que aquele projeto traz de bom para a vida das pessoas? Isso é uma aquisição. O que aquele projeto traz de bom para a própria empresa? Isso também é uma aquisição. Então aqui já seria consequência da entrega do projeto. Essas seriam as 9 áreas do conhecimento, que para facilitar o entendimento de vocês, eu chamo de 9 capítulos. Um projeto feito pelo PMBOK tem esses 9 capítulos, bem definidos. Tá aqui tranquilo? Isso na 4ª edição. Tá. Aí é que tá. Quando veio o PMBOK 5, aumentou uma área do conhecimento. Eram 9 e foi para 10.
Descrição das 10 áreas do conhecimento, PMBOK 5. No PMBOK 6, que é a última edição, permanecem as mesmas áreas, 10. Então, teve mudança de área do conhecimento da quinta para a sexta? Não. Só que 2 áreas, da quinta para a sexta, mudaram de nome. Então, olha só. Gerenciamento da integração do projeto. Percebe que esse nome já existia na 4ª edição. Gerenciamento do escopo do projeto. Esse nome já existia na 4ª edição. Tempo do projeto. Já existia na 4ª edição. Custos do projeto. Já existia na 4ª edição. Mas percebe que os custos aqui estão para o final? Não, estão no meio, continuam no meio, desculpa. Continuam no meio aqui. Qualidade do projeto. Esse nome está aqui, continuava na 4ª edição. Recursos humanos do projeto, estava na 4ª edição. Comunicações do projeto, estava na 4ª edição. Riscos do projeto, estava na 4ª edição. Aquisições do projeto, estava na 4ª edição. E aí entrou na edição 5, mais uma área, partes interessadas. Isso existia na 4ª edição? Não. Então grifem aí no material de vocês. Qual foi a 10ª área do conhecimento que entrou na 5ª edição? Partes interessadas. Grifem. Gente, é muito autoexplicativo. O que seria o capítulo partes interessadas? Que não só o cliente. Então eu vou colocar aqui nas partes interessadas, falar sobre o cliente desse projeto, que é uma parte interessada, sobre a nossa própria empresa, que é uma parte interessada, sobre o agente financiador, que é uma parte interessada, sobre a vizinhança, a comunidade. Oi? As pessoas que vão. Não só as pessoas que vão trabalhar, mas qualquer pessoa que vai ter, por exemplo, um impacto da realização daquele projeto. Exemplo, vamos supor que é um projeto para a construção de um mega prédio numa área que era de proteção ambiental e foi liberada pelo governo para construir um prédio. Vai ter muita gente não querendo a construção desse prédio. Vai ter muito ambientalista fazendo passeata e tudo mais. Eu teria que descrever nesse capítulo partes interessadas a repercussão e a consequência, mesmo de partes interessadas ao contrário, contrárias ao projeto. Então, é um capítulo necessário de você colocar o envolvimento das pessoas interessadas, não necessariamente envolvidas diretamente. Então, percebe que isso entrou na 5ª edição. De novo, qual a área do conhecimento que não existia na 4ª edição nas 9 áreas e que passou a existir a partir da 5ª edição como 10ª área do conhecimento? Partes interessadas. Percebe que o resto continua com o mesmo nome. Por quê? Aqui eu estou citando a 5ª edição. Eu não estou citando quais as 2 áreas que mudaram de nome para a 6ª. Eu estou explicando cada edição de uma vez, separado. Depois a gente vê a 6ª edição. Aí vamos explicar melhor essas áreas do conhecimento então. O que seria a área de conhecimento? Gestão da integração do projeto. Essa área do conhecimento descreve os processos que integram elementos do gerenciamento do projeto. Na integração busca-se desenvolver a abertura do projeto, introdução, para que ele serve, aquilo que eu falei, objetivo geral, específico, etc. Bem como plano de gerenciamento, orientar e gerir sua execução, monitorar todo o andamento do projeto, controlar mudanças e fazer encerramentos das fases do projeto em si. Percebe que esse capítulo, que é o primeiro, ele é geralzão? Ele fala como é que será o projeto, do início ao fim, de forma geral. Gerenciamento da integração do projeto. Wendel, eu preciso estudar isso? Preciso. O significado de cada área do conhecimento você precisa estudar. Gerenciamento do escopo. Nessa área descreve-se todo o trabalho que precisa ser feito no projeto. Lembra que eu falei que o escopo é na visão da empresa? A partir do escopo, o gestor acompanha se ele está sendo cumprido e garante ao cliente que está tudo ocorrendo conforme o planejado. Então, no gerenciamento do escopo é uma visão geral de como o trabalho vai acontecer para garantir a qualidade prometida pela empresa ao cliente. Terceira área do conhecimento. Essa mudou de nome para a 6ª edição. Tá vendo que eu já deixei mastigadinho quando você está estudando em casa por esse material? Tem uma apostila enorme que eu mando disso, mas aqui pelo slide já está mastigado. Essa terceira área do conhecimento se chamava gerenciamento do tempo, lembra? Era o nome da 4ª edição e permaneceu na 5ª. Na 6ª edição, gerenciamento do tempo vai se chamar gerenciamento do cronograma. Influenciou alguma mudança significativa? Tempo, cronograma, é a mesma coisa?
Só que você concorda que quando a gente coloca gerenciamento do tempo, dá uma visão geral do tempo de cada etapa. Gerenciamento do cronograma dá qual imagem? Detalhado, colocado em detalhes mesmo, minutos, segundos, etc., se for possível. Então, embora o nome tenha mudado, a descrição da área é a mesma. Então, esta é a área do conhecimento que gerencia o cumprimento dos prazos. Criação e acompanhamento de cronogramas, definição de atividades conforme os tempos pré-estabelecidos. Então, vamos lá. Vamos criar um esquema, que aí eu continuo a explicação já montando esse esquema. Colocando então o seguinte, ó. 9 áreas do conhecimento. Essas 9 áreas eram segundo qual edição? Quarta edição. Na quinta edição, permaneceu 9 áreas ou foi para 10? 10 áreas na quinta edição. Aqui não vai caber, deixa eu fazer um pouco maior. Que aí esse esqueminha já facilita a vida de vocês. Então, vamos lá. Áreas do conhecimento. Quarta edição. Quinta edição. Sexta edição. Então vamos lá, na quarta edição nós tínhamos primeira área. Eu não vou colocar o termo gerenciamento disso, gerenciamento daquilo, que vai ficar repetindo o termo gerenciamento. Vou direto para o nome. Primeira área da quarta edição, integração do projeto. Essa área continua na quinta edição? Então vou colocar um sinal de igual. Continua na sexta edição? Sim, coloca o sinal de igual. Segunda área da quarta edição, gerenciamento do escopo do projeto. Continua na quinta edição? Sim. Continua na sexta edição? Sim. Terceira área, tempo do projeto. Continua na quinta edição? Sim. Continua na sexta edição? Continua. Com outro nome. Continua. Mais outro nome. Então vamos colocar o nome atual. Cronograma. Quarta área do conhecimento. Custos do projeto. Aí a gente vai ver se essas áreas continuam. Então vamos dar sequência ali de onde eu tinha parado. Então, gestão do custo. Na gestão do custo entram as estimativas, orçamentação e controles de custos. O trabalho consiste em planejar e acompanhar para que não haja despesas adicionais ou fora do planejado. Obviamente que essa área é importante, continua na quinta edição e continua na sexta edição, com o mesmo nome. Quinta área do conhecimento, gestão da qualidade. Então, quinta área, qualidade. O que é essa área? Está ligada à garantia de que o projeto irá satisfazer os objetivos pré-estabelecidos. Entram no processo padrões, normas e melhorias práticas que devem ser seguidos durante a execução. Continua isso na quinta edição? Continua. E continua na sexta edição, a gestão da qualidade. Sexta área, gestão de recursos humanos. Então estava lá na quarta edição, gestão dos recursos humanos. Percebe que essa foi outra área que mudou de nome na sexta edição. Ó, gestão de recursos humanos mudou para o nome gerenciamento de recursos. Tirou a palavra humanos. Por quê? Esse capítulo, essa área do conhecimento, que até a quinta edição tinha esse nome, gestão dos recursos humanos, obviamente só falava da gestão das pessoas envolvidas na execução do processo. Não falava da gestão financeira ao mesmo tempo, da gestão de materiais ao mesmo tempo. Quando a gente resume para a gestão de recursos, a gente está incluindo não só recursos humanos, mas também financeiros, materiais, tecnológicos, está entrando mais recursos. Como está aqui, ó, esta é a área do conhecimento que controla toda a equipe que atua no projeto. Desde a escolha dos perfis profissionais que participarão, até treinamentos e acompanhamento do dia a dia de trabalho. Na sexta edição, engloba recursos humanos, materiais e tecnológicos, equipamentos. Então, tivemos aqui uma mudança de nome para a sexta edição, outra mudança de nome. Virou apenas gerenciamento de recursos.
saiu a palavra humanos, mas os recursos humanos deixaram de ser contemplados nessa área do conhecimento? Não. Só incluiu recursos materiais e equipamentos. Sétima área do conhecimento, gestão da comunicação. Essa área do conhecimento permanece com o mesmo nome na 5ª edição e o mesmo nome na 6ª edição. Então, gestão da comunicação, a coleta, a organização, o armazenamento e a distribuição de informações relativas ao projeto a todos os envolvidos. São atribuições dessa área do conhecimento. Isso é, a gente já vai colocar no papel como é que a gente vai informar, comunicar todas as pessoas envolvidas com esse projeto, direto ou indiretamente, lá durante a execução. Oitava área do conhecimento, gestão de risco, que continua existindo na 4ª edição, na 5ª edição e na 6ª edição. O que é a gestão do risco? Essa área descreve o gerenciamento dos riscos inerentes ao projeto, desde a determinação do que são riscos no projeto, até o planejamento, passando pela análise e atribuição de responsabilidades e prioridades. Obrigado. Para tratar os riscos. Então, por exemplo, nessa área de gestão do risco, né, então são os riscos no projeto até o planejamento, passando pela análise e atribuição de responsabilidades. Caso o risco ocorra, quem vai fazer o quê? Quem é responsável pelas contingências? Isso a gente descreve no capítulo 8, gestão de risco. 9. Gestão de compras. Estava no capítulo, na 4ª edição, manteve-se na 5ª edição e continua na atual e 6ª edição. Gestão de compras. Toda gestão de aquisição de materiais, insumos e serviços para o andamento do projeto fica por conta dessa área do conhecimento. Aí eu pergunto, será que não seria meio óbvio gestão de compras hoje estar junto de gestão de recursos? Faz sentido. Só que quando a gente fala compras, a gente está falando da maior saída financeira de um projeto. Comprar insumos para realizar aquele projeto. Então é bom que compras fique separado à parte mesmo, tá? Embora ligado diretamente essa área do conhecimento a 9, com a área do conhecimento 6, gestão dos recursos propriamente dito. São duas áreas interligadas. Mas é bom deixar a compra separada. E a 10ª área do conhecimento que não existia na 4ª, que é gerenciamento das pessoas interessadas. E aí, a banca pode criar perguntas sobre isso? Quais áreas existiam, quais são as novas, quais mudaram de nome? Pode. Se ela quiser sacanear muito o candidato, pode. Então, recapitulando. Na 10ª área do conhecimento, ela não existia na 4ª edição, passou a existir na 5ª, sobre as pessoas interessadas, e se manteve na 6ª. A banca pode perguntar essa evolução e essa modificação de edições? Pode. Típica questão de prova. É correto afirmar que a área do conhecimento pessoas interessadas entrou recentemente no Guia PMBOK, mais especificamente na 5ª edição. Questão correta. Pô, Wendel, mas esse tipo de pergunta, se foi na 5ª, se foi na 6ª, cara, a banca pode perguntar. FGV é craque em perguntar esse tipo de questão. Ah, mas eu estou me preparando para o CESP. Até aí tudo é possível com o CESP. Então, assim, eu acho que esse esqueminha já ajudou bastante em relação a essa evolução. Tá? Calma, a gente vai ver o desmembramento das 10 áreas daqui a pouco. Tem o desmembramento das 10 áreas. Precisa. Só que você não vai entender esse desmembramento, se não tiver isso daqui na cabeça primeiro. Primeiro são as 10 áreas, tá? O desmembramento, o desmembramento das atividades pode cair? Pode. Só que é fácil, porque o nome dos desmembramentos está ligado, só de ler, a cada uma das áreas. É pouco provável você confundir uma das sub-áreas com uma área diferente daquela que é original dela. Você vai ver daqui a pouco como que eu estou falando a verdade. Então, até aqui tranquilo? Então, essas são, hoje, as 10 áreas do conhecimento. Reforçando mais uma vez que na versão mais atual tivemos 2 mudanças de nome. Gestão de custos virou gestão do cronograma, gestão dos recursos humanos virou gestão dos recursos, e manteve-se a nova área criada na 5ª edição, a 10ª área criada, que foi pessoas interessadas. Beleza?
Continuando então. O que seria esse gerenciamento das pessoas interessadas? Que também podem ser chamados de stakeholders. Esse é um termo que cai muito em provas de administração dentro de qualquer matéria. O que é um stakeholder? Stakeholder é qualquer pessoa interessada no sucesso financeiro daquela empresa, porque com o sucesso financeiro daquela empresa, eu também terei sucesso. Então, é uma relação de dependência mútua econômica. Por exemplo, vocês, enquanto alunos aqui da escola, são stakeholders da escola? A escola depende economicamente de vocês. Vocês dependem economicamente da escola? Não. Então, não são stakeholders. Olha que relação perigosa para qualquer empresa. Quando a empresa depende do cliente, mas o cliente não depende dela. Para ser stakeholder, tem que ser uma relação de dependência mútua. Um lado depende do outro. E é recíproco. Aí eu vou dar um exemplo de stakeholder de verdade. Numa determinada fábrica que eu já trabalhei, de produto de limpeza, a matriz ficava no Rio de Janeiro, e a fábrica de plásticos das embalagens, que os produtos eram embalados, ficava no Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro tem uma distância considerável. E as entregas das bombonas de plástico demoravam muito. A ponto da fábrica de produtos de limpeza virar para o fornecedor e falar: fornecedor, a gente vai cortar o contrato com você porque demora demais e a nossa produção fica parada. A gente vai procurar outro fornecedor. Olha a sugestão do dono da fábrica de plástico. Qual é o espaço físico que vocês ocupam aí na fábrica para guardar a carreta de bombonas de plástico que eu mando a cada 15 dias, às vezes com atraso? A gente usa um galpão de 400 metros quadrados. Tá, desse galpão de 400 metros quadrados, eu quero ocupar 50 metros quadrados. Os outros 350, vocês fazem o que vocês quiserem. Por quê? Eu vou montar uma mini fábrica de plástico dentro da sua fábrica. Com isso, não vai ter mais atraso. E eu vou fabricar no dia anterior a quantidade sua programada para o próximo dia. Isso em administração de materiais se chama o quê? Just in time. Só que com o fornecedor dentro do próprio cliente. Literalmente. E isso foi feito. Aí eu pergunto a vocês. Se o teu fornecedor montou uma fábrica dentro da sua própria empresa para te fornecer na hora que você quiser, você vai pensar na possibilidade de mudar de fornecedor? Nunca mais na vida. Ao mesmo tempo, esse fornecedor dentro da sua fábrica não vai estar também muito mais apto não só a fazer e produzir na hora que você precisa, mas a fazer mudanças em layout de embalagem, novos produtos, tudo muito mais rápido? Stakeholder. Um dependendo economicamente do outro numa situação que os dois ganham. É relação ganha-ganha. Porque depender economicamente dá uma ideia de prisão. Eu dependo economicamente, que merda, não tem outra opção. Não, não. Stakeholder é uma relação ganha-ganha. Os dois lados ganham com isso. Então, e os dois lados desejam o sucesso profissional do outro lado. O outro lado tendo sucesso, continua me fornecendo. O outro lado tendo sucesso, continua comprando de mim. Então, quer dizer, isso é stakeholder. Oi? Interdependência financeira. Tem que ter o cunho financeiro. Você colocou a primeira definição que você deu, qualquer pessoa... Qualquer pessoa que tenha vínculo de dependência econômica com aquela empresa, mas que a empresa também tenha um vínculo de dependência econômica com ela. Toda empresa tem uma dependência de vínculo econômico com seus clientes. Mas nem todo cliente depende economicamente da empresa. Isso é uma situação arriscada para qualquer organização. O cliente foi embora, eu fui à falência. Se eu consigo trazer o cliente para dentro da minha empresa e ele fazendo parte ativamente, cria uma relação ganha-ganha, os dois lados. Você tem clientes eternos. Então nem toda pessoa interessada é um stakeholder. Não, tem que ser interessada economicamente. Uma relação de ganha-ganha. Tem. O vizinho de onde vai construir o prédio lá, ele não. O vizinho de onde o prédio vai ser construído é uma parte interessada, mas não é necessariamente um stakeholder. Por isso que eu coloquei stakeholder aqui entre parênteses, para explicar que a parte interessada, que mais interessa para a empresa detalhar nesse capítulo, são os stakeholders. São os stakeholders. vai abordar só os... Não. Vai abordar todo o público interessado. Só que eu tenho que dar uma importância maior para os stakeholders nesse capítulo. Por quê? Porque eu já contemplo no projeto como é que eu vou fidelizar essas pessoas e como é que eu vou me fidelizar a elas. Porque é uma relação ganha-ganha. Eu não tenho que fazer isso só pensando em ter cliente. Porque eu também vou tentar criar uma relação de stakeholder com fornecedores, para eles nunca mais me deixarem na mão.
fornecedor que não me deixa na mão, não deixa na mão meus clientes. Entende? É trazer todo mundo para dentro da empresa. Vou fazer uma comparação. Nesse universo de concursos, a maioria das escolas, e eu não estou citando aqui escola A e escola B, estou generalizando, não cria uma relação de stakeholder com os alunos. As escolas dependem economicamente dos alunos. Os alunos não dependem economicamente da escola. Podem mudar de escola a qualquer momento. Você anula ali o contrato, briga para ter algum dinheiro de volta e você vai embora. Está errado. Por quê? Porque esse aluno insatisfeito não aceita nenhuma desculpa, não aceita nenhum pedido de desculpas e nenhuma reformulação. Ele vai embora. Se a gente cria uma relação de stakeholder onde um dependa do outro, por pequenas falhas são aceitas. Por quê? Porque há a grande preocupação de qualquer um dos dois lados de escutar o outro lado e consertar em função da necessidade do outro lado. E isso é fidelização de cliente ao extremo, quando é feito com clientes. Também faço com fornecedores. Também posso fazer uma relação de stakeholder com o próprio ambiente ao meu redor. Vou dar um outro exemplo disso. Uma indústria farmacêutica, salvo engano era a Pfizer, ela tinha uma sede da fábrica, não sei se existe mais, no bairro do Brooklyn, nos Estados Unidos. E é um bairro residencial, só que é um bairro perigosíssimo. Então, assim, muita violência, muito assalto, enfim. E tinha uma fábrica dentro do bairro do Brooklyn, que a vizinhança reclamava. Não tem que ter uma fábrica vizinho da minha casa. Poluição de meio ambiente, movimentação de caminhão, engarrafamento de rua, enfim. O que a Pfizer fez? Era importante para a Pfizer manter aquela fábrica no Brooklyn. Só que a vizinhança não queria mais, a vizinhança já estava se manifestando para expulsar a fábrica de lá. Só que o bairro era tão violento e a prefeitura não conseguia, a prefeitura de Nova York não conseguia acabar com a violência ali naquele bairro. O que a Pfizer fez? Contratou seguranças particulares armados para fazer a segurança não da fábrica, para fazer a segurança do bairro. Então, por exemplo, o metrô ia até 2 da manhã. Até 2 da manhã ficava uma equipe de seguranças da Pfizer no metrô. Aí você, cidadão de bem, chegando 1h30, 2 da manhã no metrô do seu bairro para você ir para sua casa dormir, que você está morto de cansaço do trabalho do dia inteiro. Essa equipe de segurança te acompanhando até a porta da sua casa. Fazendo isso com cada morador da vizinhança. O meu sonho é que a polícia fizesse isso. Que nem precisasse que isso fosse feito, né? Mas que a polícia fizesse isso. Mas não tem nem estrutura para isso. Nem culpa a polícia por não fazer isso. Mas a Pfizer começou a fazer isso. O que aconteceu com o índice de criminalidade do Brooklyn? Caiu a praticamente zero. Graças a quem? A Pfizer. A vizinhança continuou reclamando e querendo a retirada da fábrica de lá? Não, monta mais filial, traz mais fábrica para cá, pelo amor de Deus, né? Stakeholder. Ah, mas não é uma relação de dependência econômica. É, claro que é, porque aquela comunidade poderia expulsar a fábrica de lá. A Pfizer depende economicamente deles. E a partir do momento que você tem uma segurança de alta qualidade, para você chegar tranquilamente na sua casa, você não precisa pagar por essa segurança particular, você tem. Não é uma dependência econômica direta, do dinheiro da mão de um indo para a mão do outro, mas é uma dependência econômica. Então, stakeholder. E as provas técnicas, por exemplo, como é que vai ser considerado? Se houver uma situação ganha-ganha, onde um depende economicamente do outro, sim. Qualquer situação de ganha-ganha econômico entre duas partes, onde uma depende da outra e quer a felicidade da outra, sim. Então, um funcionário que recebe uma participação no lucro da empresa é uma relação de stakeholder? Não. Para quem não ouviu, a pergunta da colega, um funcionário que recebe lucro, participação nos lucros, é dependência econômica? Eu recebo os lucros, mas se eu quiser não receber mais e ir embora para outra empresa, eu vou. Eu não dependo economicamente daquele prêmio, embora seja legal receber aquele prêmio. Entende? Agora, cuidado para não confundir o seguinte, então toda ação de fidelização é stakeholder? Não. O fato da empresa conceder participação nos lucros para os funcionários é tentar aumentar a satisfação do funcionário, fazer ele ter mais elementos para se automotivar, ser produtivo, quem sabe querer ficar na empresa mais tempo, mas eu não posso chamar de stakeholder. Mas é uma relação boa, é algo necessário, tem que ser feito também, né, de provocar a satisfação do funcionário por fatores higiênicos de Herzberg, para ligar lá com gestão de pessoas. Falando de fidelização, então aqueles cartãozinhos que a gente pega das empresas. Cartão fidelidade é uma forma de criar uma dependência. É uma dependência financeira, mas muito mais psicológica do que financeira. Aonde? Eu preciso comprar a 10ª pizza para poder ganhar a 11ª de graça. Entende?
É uma forma de stakeholder, não deixa de ser. Porque, embora é psicológico, né? Porque você não depende economicamente da pizzaria. Mas você cria uma relação de ganho. Se eu comprar 10, eu ganho uma. É um stakeholder. É uma forma bem singela, mas é uma forma de stakeholder. Ok? Bom, então sobre as partes interessadas. Também descritos como partes interessadas, os stakeholders são todos que estão envolvidos com o projeto. Claro que para ser stakeholder ao pé da letra, tem que ter a dependência econômica. A gestão de stakeholders, de acordo com o PMBOK, vai muito além da comunicação. Ou seja, há um trabalho de envolvimento dos atores envolvidos, bem como monitoramento e controle da atuação desses stakeholders. Essas descrições que a gente acabou de ver das 10 áreas do conhecimento, preciso estudar para levar para a prova? Sim, para qualquer prova. As sub-áreas que vêm em consequência das 10 áreas, você tem que saber os nomes, não para que serve. Agora, para que serve são as 10 áreas do conhecimento. Beleza? Continuando. Por que eu coloquei isso em destaque, vermelho, azul e tal? Porque eu já deixei mastigado a diferença da 5ª para a 6ª edição com alguns detalhes a mais. Então vamos ler junto. Tome nota. Áreas do conhecimento é uma coisa. Hoje são 10 áreas, certo? Na 6ª edição. Ciclo de vida de um projeto envolve as 4 fases de desenvolvimento do projeto, estabelecendo o que precisa ser feito para realizá-lo, que são fase conceitual, fase de planejamento, fase de implementação e fase de finalização. Então, olha só, descrevendo muito bem as coisas. O PMBOK tem quantas áreas do conhecimento? 10. O ciclo de vida de um projeto tem quantas fases? 4. Os 5 grupos de processos do PMBOK tem quantos grupos? 5. Os 5 grupos têm quantos grupos? Que pergunta idiota que eu fiz agora. Volta a fita, né? Os grupos de processo de PMBOK são 5. Inicialização, planejamento, execução, controle e encerramento. Cara, isso é que te confunde na hora da prova. Quais são os grupos de processos? Quais são as fases do ciclo de vida de um projeto? E quais são as 10 áreas do conhecimento? Então, posso apagar aqui para criar outro esquema disso? Gente, vocês não fazem ideia da quantidade de questões que eu já respondi só fazendo esse resuminho. Entende? Porque tem uma coisa, galera. Gestão de projetos para concurso, eu estou explicando aqui todo o entendimento que você precisa. Mas agora é o momento que eu estou indo direto ao ponto. Vai cair isso, é assim que você responde. Vai cair isso, é assim que você responde. Porque, cara, você não vai sair do final dessa aula um gestor de projeto. Você tem que responder as questões. E o que cai na prova é isso. Então, deixa eu apagar isso daqui. Então vamos lá, olha só, as bancas adoram listar essas coisas, então vamos criar listas. Primeira lista, 10 áreas do conhecimento segundo o PMBOK. Repitam para mim, por favor, quais são as 10 áreas. Qual é a primeira? Gestão da integração do projeto. Gestão da integração do projeto. Segunda área do conhecimento. Escopo do projeto. Terceira área. Tempo do projeto. Não, tempo não. Vamos já colocar o nome da área atual. Cronograma do projeto. Quarta área do conhecimento. Custos do projeto. Quinta área. Qualidade do projeto. Sexta área. Custos ou recursos? Recursos humanos ou só recursos? Só recursos na 6ª edição. Sétima área do projeto. Comunicação do projeto. Oitava. Riscos do projeto. Nona. Compras. E a última, pessoas interessadas. Então essas são as 10 áreas do conhecimento, segundo o PMBOK, 6ª edição. Já vamos deixar marcado aqui em azul. Quais dessas áreas mudaram de nome para a 6ª e tinham um nome anterior à 5ª edição para trás? Cronograma, que se chamava Tempo. E recursos, que se chamava Recursos Humanos.
Beleza? Ok. Segunda lista. Quais são agora, segundo o que está ali no material, as 4 fases do ciclo de vida de um projeto? 4 fases, vocês vão ver que isso aqui é fácil, do ciclo de vida. Então, 4 fases do ciclo de vida. Primeira fase, conceitual. Conceitual não é o campo das ideias? O campo das ideias, lá nos 5 grupos de processo, não é inicialização? Tá. Segunda fase do ciclo de vida de um projeto. Planejamento, que não é o mesmo nome do segundo grupo de processos do PMBOK. Terceira e penúltima fase do ciclo de vida de um projeto. Implementação, que não é o nome do terceiro grupo de processos do PMBOK, implementação ou execução. Quarta fase do ciclo de vida de um projeto. Finalização, que é entregar para o cliente. Então, galera, olha como ficou fácil. Qual é a diferença das 4 fases do ciclo de vida de um projeto para os 5 grupos de processos do PMBOK? A diferença é uma só. Qual está faltando? Monitoramento e controle. Monitoramento e controle não é uma fase do ciclo de vida. É algo que se faz durante as fases do ciclo de vida, mas não é uma fase. Percebe? É uma função, é uma tarefa. Por isso que não se repetem os nomes. Fase do ciclo de vida, como monitoramento e controle, não é uma fase. Agora vamos monitorar e controlar. Porque o monitoramento e controle ocorre quando? Ocorre no planejamento, ocorre na implementação, ocorre até na entrega, na finalização. Então, 5 grupos de processos, segundo o próprio PMBOK. Qual é o primeiro grupo? Inicialização. Segundo grupo, planejamento ou desenho. Terceiro grupo, execução ou implementação. Quarto grupo, monitoramento / controle. E o último grupo qual é? Encerramento, que é a entrega, é a finalização. Então, quando você percebe essas semelhanças, fica mais fácil. Mais uma vez, as 4 fases do ciclo de vida de um projeto é idêntico aos 5 grupos de processos do PMBOK, com uma diferença. Eu não posso chamar monitoramento e controle de fase, eu chamo de ação. É um cuidado que eu tenho que tomar durante as fases. Então, 5 grupos de processos do PMBOK são as mesmas 4 fases do ciclo de vida, só muda o nome. Ao invés de conceitual, é inicialização. Os outros nomes são iguais. Só que no ciclo de vida do projeto, nas 4 fases, não entra monitoramento e controle, porque isso não é uma fase. Isso é uma ação que permeia as fases, que eu tenho que executar durante as fases. E aí os 5 grupos de processo: inicialização, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Só que eu já respondi umas... Se você pegar 100 questões de gestão de projetos aleatoriamente no Q-Concursos, já respondi umas 30, só com esse esquema. Porque a maioria das perguntas é sobre essa distinção entre as palavras. Beleza? Podemos avançar? Continuando. Vamos ler inteiro, né? Então vamos lá. Áreas do conhecimento é uma coisa, são 10 áreas. Já o ciclo de vida de um projeto envolve as 4 fases de desenvolvimento do projeto, estabelecendo o que precisa ser feito para a realização do mesmo. Conceitual é avaliar a ideia, analisar os riscos, custos, requisitos iniciais. Planejamento, organizar as atividades, recursos, documentos necessários. Implementação, que é desenvolver o produto ou serviço até que ele esteja pronto. E a finalização, que é transferir e avaliar os resultados, reavaliar os recursos e entregar isso para o cliente. Projeto encerrado. Existem, como eu falei, os 5 grupos de processos: inicialização, planejamento, execução, controle e encerramento. E esse ciclo de vida do projeto passa por uma série de fases, desde a sua concepção até a criação do produto. Já o ciclo de vida do produto pode começar pelo plano de negócios, passando pela ideia e produto até sua venda. Em alguns casos, o ciclo de vida do projeto pode ser uma parte do ciclo de vida do produto. Cuidado com essa diferença. Ciclo de vida do projeto é uma coisa, ciclo de vida do produto é outra coisa.
Mas Wendel, o produto não tem que ser contemplado num projeto? Sim. Só que quando eu penso o ciclo de vida do projeto, é o ciclo de vida de colocar no papel, executar e entregar para o cliente. Quando eu penso no ciclo de vida do produto, começa no plano de negócios da empresa, que tipo de produto ela pretende criar, que tipo de produto ela pretende lançar, a segmentação do mercado, a escolha do tipo de cliente, do nicho de mercado. Então, o ciclo de vida de um produto, ele é muito maior em termos de volume do que o ciclo de vida de um projeto. Porque aí o produto, você pensa o conceito de produto, o tipo de cliente, a gente vai atender primeiro o segmento de mercado X, depois vai para o segmento Y, aí vamos lançar uma extensão de linha do produto. Então, ciclo de vida de produto é uma ação elaborada pela área de marketing e cúpula da empresa. Ciclo de vida do projeto, isso todos os departamentos fazem projetos específicos, cada qual para suas atividades. Beleza? Continuando.